Trindade Santíssima, nós queremos confessar nesta noite, nesta oportunidade, e cremos, ó Pai, que Tu és santo, cremos que o Teu Filho é santo, e cremos que o Teu Espírito é santo. Por isso, santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Que a Tua glória, que é desde a eternidade, possa ser experimentada nesta noite, possa ser vivenciada nesta noite, ainda que como um flash, devido às nossas limitações, mas não deixa, ó Pai, de operar no meio do Teu povo que se reúne aqui nesta noite. Não deixe de atuar poderosamente, quebrantando, transformando, restaurando e principalmente trazendo encantamento para os seres humanos que aqui estão te louvando, te adorando, os Teus filhos, para com a Tua beleza e a Tua glória. Que saiamos nesta noite com a certeza de que o fim principal da nossa existência é glorificar e exaltar o Teu santo nome. Por favor, fala ao nosso coração, Senhor, e prepara-nos, capacita-nos para esta semana que começou hoje. Em nome de Jesus. Amém. João 17, irmãos. O texto que nós temos visto já há alguns domingos. Evangelho segundo João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Vamos compartilhar nossas Bíblias e mantê-la aberta após a leitura. A palavra de Deus diz assim: ao meu coração e ao seu coração, no Evangelho de João, capítulo 17, verso 1 e verso 5. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a Teu Filho, para que o Filho te glorifique a Ti. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. Amém. Os irmãos podem se assentar, continuem com a Bíblia aberta, por gentileza. Dá um pouquinho mais de som aqui para mim, Benedito, por favor. Obrigado. Eu não sei se no meu auditório, na congregação tão nobre que me ouve nesta noite, existe alguma pessoa que tenha pensado, quando nós abrimos a Bíblia, se existe mais alguma coisa que nós possamos aprender de João 17, versículo 1 e versículo 5. Eu não sei. Eu sei que tem no púlpito, porque quando eu abro João 17, especialmente esta semana que se passou, e eu abri para preparar a mensagem, eu tive exatamente essa sensação de que não há mais nenhum ensino a aprender das Escrituras aqui, e que não haveria sentido de nós considerarmos mais esse texto de João 17, verso 1 ao verso 5, o início da palavra de oração de Jesus. Mas é um engano. Eu descobri isso e espero que os irmãos descubram isso, porque ainda tem muita coisa boa para sair desses 2 versículos que nós lemos e dos 5 que nós ainda trataremos. Existe toda uma beleza, toda uma riqueza mais profunda e mais valiosa do que o pré-sal, uma beleza contagiante, uma beleza transformadora e uma beleza restauradora. Na última oportunidade que eu abri esse texto, nós verificamos aqui nas Escrituras a bênção do plano de Deus. Se alguns irmãos estão se lembrando, ali nós vimos a importância que é
nós conhecermos o macro plano de Deus, aquele plano que foi idealizado antes do mundo ser criado e que é bem definido e que ninguém vai fugir desse plano. E nós vimos que quando nós compreendemos a bênção do plano de Deus, nós vivemos melhor e com mais segurança neste mundo. Nós devemos fazer alguns destaques nesta noite, apenas para esclarecer algumas coisas que vamos falar mais adiante. É uma pena, mas a verdade é que os cristãos, os filhos de Deus, eles não têm tido o encantamento que eles deveriam ter para com a pessoa gloriosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há pessoas em grande quantidade que consigam, durante momentos de 24 horas, se assentar, fechar os olhos, ou até mesmo com os olhos abertos, contemplar a grandeza da glória de Deus, a grandeza do plano de Deus e a grandeza das Escrituras. Os filhos de Deus atualmente, eles têm se tornado pessoas muito mecânicas, que não conseguem abrir a Bíblia e ver a beleza da palavra, que não conseguem imaginar o Senhor assentado num alto trono, não conseguem imaginar Jesus Cristo assentado à direita do Pai, à direita do trono de Deus, e não conseguem imaginar o Espírito Santo, o Consolador, ministrando sobre todo o universo, e não apenas sobre a vida de uma pessoa, mas sobre todos os planetas, sobre todas as galáxias, sobre a vida de todas as pessoas que vivem, seja lá onde for no planeta Terra e no paraíso, onde já estão as almas daqueles que partiram na glória. Nós temos tido esta dificuldade, nós não ganhamos tempo com Deus no nosso dia a dia, contemplando a beleza da sua santidade, e isso faz mal para a nossa vida. É interessante que quando nós começamos a fazer uma pergunta, por que nós não fazemos isso, nós vamos entender segundo a nossa sociedade. As pessoas, quando elas vêm para a igreja, e quando elas pensam no nome Jesus, elas automaticamente, elas pensam em ir à igreja, elas pensam em Jesus, num automático que significa, o que Jesus pode fazer por mim? Em que Jesus pode me ajudar? Qual é a solução que virá do púlpito desta noite, que vai trazer paz para o meu coração, que vai me ajudar a resolver alguns problemas durante a semana? Este é um grande equívoco, é um grande erro. Os filhos de Deus, eles não deveriam se comportar assim. Nós não deveríamos ir para a igreja na expectativa que Deus vai nos dar uma luz maior, ou que vai nos ajudar, vai nos dar dinheiro, ou vai resolver o nosso problema familiar, o nosso problema financeiro, o nosso problema profissional. Essas coisas têm o seu lugar, mas essas coisas, elas são secundárias. Quando os filhos de Deus vão à casa de Deus, quando pensam em Deus, eles deveriam primeiramente pensar: Senhor, eu quero ver a Tua glória, eu quero contemplar a beleza da Tua santidade, eu quero ver os céus abertos, eu quero experimentar e até mesmo imaginar o que deve ser os anjos estarem ao redor do Teu trono. Eu quero experimentar o que deve ser os 24 anciãos te adorando 24 horas sem cessar. Eu quero ter uma noção, ainda que muito breve, desta glória. O mundo nos limita porque nós tratamos a religião como uma moeda de troca. Eu vou à igreja, então eu quero que Deus faça alguma coisa por mim. Não deveria ser assim. Quando nós cantamos ao Deus grandioso, canta minha alma então a Ti, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Será que nós conhecemos esta grandiosidade do Deus a quem servimos? Quando nós entoamos a última estrofe, proclamando que quando Jesus voltar, quando Jesus rasgar os céus, e que nós cantamos ali que nós estaremos de joelho entre os santos, na mais imensa gratidão e alegria, será que nós conseguimos imaginar o que é estar ajoelhado no fim dos tempos,
tempos com todos os santos, aqueles que morreram, aqueles que estarão vivos. Aqueles que morreram ressuscitarão, os que estão vivos serão glorificados, mas todos estarão de joelhos ali, vendo o Rei da Glória vindo buscar a sua igreja e arrebanhar a sua igreja. Será que nós imaginamos o que é isso? Será que nós imaginamos o que será esse momento e que esse momento pode acontecer no dia a dia, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, experimentar a glória de Deus? Eu creio que não. Nós falamos de grandiosidade, mas na prática nós negamos essa grandiosidade, porque além de vivermos uma religião onde nós primeiro queremos saber o que Deus pode fazer por nós durante a semana, nós ainda temos um outro problema, que é um problema muito sério. Nós não conseguimos pensar na glória de Deus, falar na glória de Deus e pensar mais em Jesus do que em nós mesmos. Tente fazer uma conta e você vai ver que em 24 horas ou em 7 dias de 24 horas você pensou muito mais em você, você falou muito mais em você e você idealizou muito mais os seus problemas do que o Deus que criou os céus e a terra e chamou você para a salvação. Nós temos vivido uma vida egoísta, um cristianismo de boca e muito pouco prático. Nós falamos que Deus é glorioso, mas não vivemos isso no dia a dia. Muitos conselheiros, e eu sou um amante da psicologia, da psicanálise, e isso tem o seu lugar, como eu falei do outro assunto, mas muitas pessoas se perdem hoje com a famosa autoestima, com quando deveriam se preocupar com a auto, que vem de cima na sua vida. Essa história de aconselhamento, onde as pessoas ficam dizendo: pense mais em você mesmo, viva mais a sua vida, cuide mais de você. Se alguém atrapalhar você no caminho, olha, joga para o lado, porque você tem que erguer a sua cabeça e viver a sua vida. Se alguém falhou com você, ó, chuta, faz isso, olha, não esquenta não. A vida é linda, larga tudo de mão, viva você. Meus irmãos, pode não parecer, e eu espero que até o final o irmão entenda, e a irmã, que a longo prazo, esse é um mal terrível, vai trazer consequências terríveis. Se nós vivermos isso que a sociedade está ensinando, pense em você, dê mais valor em você, olha, faça isso, faça aquilo. Nós vamos ver quando lemos a Bíblia e quando nos dobramos diante das Escrituras, que isso faz mal, e para quem serve a Jesus, a vida não é assim. Não é assim. A vida de quem segue a Jesus fala sobre sacrifício, fala sobre renúncia, fala sobre amor, fala sobre perdão, fala sobre caminhar a segunda milha. A vida com Jesus é uma vida diferente da vida que o mundo propõe. O mundo pode te ensinar: pense em você, faça isso. A Bíblia diz assim: não pense em você, pense em Jesus. O mundo te ensina: resolva os seus problemas primeiro e os outros fiquem para lá. Jesus diz assim: olha, acerte sua vida primeiro com Deus. Os nossos problemas não podem estar em primeiro lugar nas nossas vidas. As nossas crises não podem estar em primeiro lugar na nossa existência. O primeiro lugar na nossa vida é Deus. É a glória de Deus. Eu sei que talvez alguns irmãos devam assim estar abismados. Talvez alguns psicólogos, psiquiatras e sociólogos me colocassem agora numa fogueira como se fazia na época da Inquisição. Mas eu quero dizer que não consigo perceber outro ensinamento na Bíblia senão que aqueles que seguem a Jesus devem colocar Jesus em primeiro lugar. E que a glória dele é mais importante do que o meu problema, do que o seu problema. De outra forma, nós não vamos conseguir viver uma vida cristã. Porque no dia que nós formos acometidos por uma doença fatal, nós não glorificaremos a Deus se não tivermos essa compreensão. Porque há doenças que Deus cura,
mas há doenças que Ele não cura. E Deus, quando Ele cura e quando Ele não cura, Ele deve ser glorificado porque Ele é Deus. E nós temos uma alma. É nesse ponto que eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas mais especificamente que nós não conseguimos tratar até agora. E essa coisa se chama a glória de Jesus Cristo. Nós já falamos sobre a glória do Pai. Hoje nós vamos ver mais estritamente no verso 1 e no verso 5 sobre a glória de Jesus Cristo. E a gente precisa primeiramente olhar que a glória de Jesus Cristo, ela é realidade antes do mundo ter sido criado. Então, se você entrou nessa igreja e você pensa em Jesus Cristo como aquele que nasceu do ventre de Maria, se você conhece um Jesus que você definiu na sua cabeça que ele passou a existir quando Maria o concebeu naquela manjedoura, naquele lugar com os animais, você não está conhecendo totalmente o Cristo da Bíblia. Porque o Jesus Cristo a quem nós servimos, ele experimentou da sua glória, e desta glória que nós estamos falando, antes dele nascer. Porque Jesus Cristo não foi e não é uma pessoa como nós somos. Nós passamos a existir no dia que a nossa mãe foi a um hospital ou a um local onde tinha uma parteira, e ali nós nascemos. E ali a nossa mãe e o nosso pai tiveram que ir a um cartório e registrar. Olha, coloca aí, o nome dele é fulano, cicrano, beltrano, açucena, Nabucodonosor. E você recebeu um nome. E se o seu pai e a sua mãe não fizessem isso, e você viesse a falecer, você seria enterrado com um título muito desagradável: indigente. Não é gente. Nasceu, não tem nome, não tem pai, não tem mãe, não tem nada. Indigente. Você é o Paulo, o Carlos, o José, a Maria, porque o seu pai e a sua mãe foram a um cartório e registraram o seu nome. Com Jesus é diferente. Antes dele nascer de Maria, ele já era Jesus Cristo. Antes de Jesus respirar o primeiro oxigênio neste mundo, como nós experimentamos e demos aquela chorada, ou não choramos, porque hoje criança já não chora tanto, Jesus já era. Preste atenção no que diz o verso 5. Jesus fala na sua oração: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes o quê? Jesus na sua oração está dizendo: Pai, glorifica-me contigo agora, com a glória que eu tive antes que existisse o mundo. Jesus é antes do mundo existir, antes das galáxias existirem, antes de qualquer partícula, de qualquer átomo existir no universo. Jesus já estava com o seu Pai e com o Espírito Santo. Então, se você tem uma concepção de que Jesus Cristo é aquele pobre homem que nasceu numa manjedoura através de Maria e José, você tem uma concepção do Evangelho que você não vai conseguir glorificar o nome do Senhor, nem experimentar tudo que eu falei no início, que é ver a glória de Deus, que é experimentar a glória de Deus. A gente tem alguns textos, talvez não dê tempo para os irmãos abrirem, mas Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus Cristo também fez o universo, Logos. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, ou seja, a expressão do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus hoje está à direita de Deus Pai. Mas antes do universo ser criado, Jesus já estava com o Pai e com o Filho. A comunhão santíssima entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos o texto ainda de Filipenses, capítulo 2, onde a Bíblia vai dizer assim: tende em vós mesmos
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, diz Filipenses. Esse é o grande texto para que nós vivamos uma vida de humildade. O Deus eterno vivendo entre nós e se sujeitando ao espancamento e morte de cruz, sendo Ele o Senhor de toda a glória e de todo o universo. Em João capítulo 1, verso 1, a Bíblia vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Porque Jesus Cristo não é um homem que nasceu de Maria. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, é o Filho principal de Deus, é o nosso irmão mais velho, o Filho legítimo de Deus. Então, quando nós vamos adorar a Cristo, nós precisamos entender que Cristo, ele é autossubstancial com Deus, coigual a Deus e coeterno com Deus. Ou seja, Jesus Cristo é plenamente Deus. Se nós adoramos um carpinteiro que viveu durante 3 anos, mais ou menos, na terra, nós não adoramos o Cristo da Bíblia. Porque o Jesus Cristo que está revelado na Bíblia é esse que eu estou falando para os irmãos, que experimentava da glória eterna antes do mundo ser criado, com o Pai, com o Filho e com o Espírito, em mútuo amor. Em segundo lugar, para não tomar muito tempo dos irmãos que querem ir embora para ver o fantástico, nós precisamos entender que nessa oração, o Senhor Jesus Cristo está pedindo ao Pai a sua glória de volta. Esse é um outro tema importante. Se a gente precisa aprender nesses 2 versículos, primeiro, que Jesus já era glorioso antes do mundo ser criado, porque Jesus Cristo não foi gerado em Maria, mas em Deus. Nós precisamos entender que essa glória de Jesus, ele está requerendo de volta. No verso 1 de João, você vai ver aí: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, começa a oração, você sabe: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Aí nós passamos ao verso 5: e agora glorifica-me, ó Pai. De novo ele usa o termo Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Jesus está falando para o Pai: Pai, já vim, está quase na hora da minha morte, eu vou ser espancado, vou ser crucificado. Eu já pedi ao Senhor: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Eu já senti que o Senhor não quer passar de mim este cálice, porque eu preciso cumprir essa missão. Eu vou cumprir a missão, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Mas o Senhor me leva para aquela glória que eu tinha antes, me devolve ela. Às vezes a gente se confunde. Jesus deixou de ser Deus quando ele viveu entre nós? Não, Jesus continuou sendo Deus. Jesus abriu mão da glória da sua divindade, é diferente. Jesus abriu mão de todo aquele esplendor que a glória do Senhor impacta e traz realidade para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Jesus se limitou a um corpo humano, e quando ele se limitou a um corpo humano, ele não deixou de ser Deus. Por isso que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Mas ele foi limitado na glória excelsa, porque um corpo humano não poderia conter toda a glória que é vivenciada diante de um Deus que é Espírito, é poder, é majestade, é tudo que nós possamos imaginar de bom e de majestade. É engraçado que nas Escrituras nós temos 2 textos que falam um pouco da manifestação dessa glória para ajudar os irmãos. Abra lá, agora você precisa abrir, em Marcos capítulo 9. O primeiro texto que a gente encontra é esta glória, em parte sobre Jesus, a glória que ele está pedindo de volta, é exatamente neste episódio conhecido como o Monte da Transfiguração, ou o local onde Jesus se transfigurou. Se você achou, tudo bem; se você não achou, eu lerei para você. A partir do verso 1, a Bíblia diz assim: dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte,
até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles, transfigurado. Ou seja, o corpo de Jesus recebeu parte da glória excelsa da qual ele é merecedor. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar, nem com cloro, nem com vênis, nem com qualquer outra coisa. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Jesus ficou com uma veste resplandecente, ficou brilhando. E Pedro, Tiago e João ficaram assustadíssimos. É dessa glória que nós estamos falando. E ali não era plena, porque Jesus Cristo ainda não tinha ressuscitado. Nós temos um outro episódio na Bíblia que está em Atos. Vá lá também, se você pode, porque são textos importantes naquilo que nós estamos falando. Atos capítulo 9, a partir do verso 1, que é um episódio conhecido como a conversão de Saulo. A conversão do apóstolo Paulo é registrada aí. E aí nós vemos a glória de Deus. Diz a Bíblia assim: Saulo, a partir do verso 1, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Olha a glória de Deus, olha a glória de Jesus. É a mesma experiência do Monte da Transfiguração e é a mesma glória de Jesus que nós estamos falando. Paulo está querendo perseguir os discípulos e de repente ele vê uma luz brilhosa. E aí você pode pensar, era o sol que estava muito forte, ou se não, um eletricista colocou ali uma luz muito forte e aquela luz brilhou e Paulo levou um tombo. Aquela luz ali era Jesus, meus irmãos, não era sol. Era a glória de Jesus sendo manifesta, porque aqui em Atos 9 Jesus Cristo já tinha ressuscitado e ascendido ao céu. A Bíblia continua dizendo o seguinte: e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia. É dessa glória que nós estamos falando. Jesus é glorioso antes do mundo ser criado. E agora na oração de João 17, Jesus está pedindo essa glória de volta. Senhor, Pai, eu vim cumprir uma missão, estou quase eliminando essa missão. Agora o Senhor me devolve a glória que ficou aí, porque eu estou num corpo. E talvez você pense que isso é muito simples. Não é simples. É o sacrifício vicário do nosso Senhor. Quando nós vamos a Isaías capítulo 53, nós vamos entender o que é isso. Leia o capítulo de 53 de Isaías e você vai ver o que Jesus sofreu. O que foi o Deus vivo vir em espírito e habitar num corpo. A carne limitava o corpo de Jesus. A carne deixava Jesus feio. A carne fazia com que Jesus se tornasse um homem desprezível diante dos homens. Isaías 53 diz assim numa porção: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Não tinha aparência nem formosura. Ninguém queria olhar para Jesus. Meros mortais não conseguiam olhar para ele e ver nele o Salvador. Apenas aqueles a quem o Espírito Santo abria os olhos, aqueles olhavam para Jesus. Porque
porque o Jesus da Bíblia só é seguido se o Espírito Santo abrir os olhos das pessoas. Porque seguir Jesus não é fácil. Não era na época em que ele viveu. Ele não tinha aparência nem formosura. Ele não tinha ouro. Ele não tinha roupas bonitas. Ele não morava em palácio. Ele não tinha nem onde morar. Apenas os da fé podiam seguir Jesus. Hoje é a mesma coisa. A mensagem bíblica é: quer seguir a Jesus? Carregue a sua cruz. Porque quem não quiser carregar a cruz não é digno de mim. Quer seguir Jesus? Abandone sua própria vida e viva para a glória dele. Quer seguir Jesus? Renuncie os seus prazeres e caminhe com ele. Quer seguir Jesus? Perdoe. Quer seguir Jesus? Ame. Essa é a palavra de Jesus. E essa palavra é uma palavra muito dura para nós, seres humanos do terceiro milênio. Tem tido o coração cheio de vaidade, cheio de desejos sórdidos, cheio de ganância, de cobiça. Uma sociedade que quer atropelar até as pessoas para se chegar a um alvo, se destrói os outros. A Bíblia diz em Isaías que Jesus não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, diz o profeta, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Não tinha nenhuma beleza que agradasse a humanidade. Ainda é assim hoje, para os que não têm Jesus e que não querem carregar a sua cruz. Ele era desprezado e o mais rejeitado de entre os homens. Esse era o Jesus. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Isaías 53, versos 2 e 3. Jesus perdeu toda a sua glória, todo o seu esplendor. Por isso que ele agora fala ao Pai: Pai, por favor, devolve a minha glória. Assim que eu partir, assim que eu morrer, assim que eu for sepultado, e ao terceiro dia eu ressuscitar. Quando eu ressuscitar, me devolve a glória que eu tinha contigo antes do mundo ser criado. É engraçado que lá em Marcos capítulo 6, versículo 3, nós temos um texto fantástico. Quando as pessoas que estão à volta de Jesus, elas vão fazer assim, a seguinte colocação: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Olha que coisa linda esse texto. Nem todos conseguirão ver em Cristo o Salvador do mundo. As pessoas viam Jesus ali e perguntaram: mas esse Jesus não é o filho do carpinteiro que trabalha com madeira, com carpintaria para sustentar a sua família porque o seu pai morreu? Não é ele irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Olha o que o corpo de Jesus fez. Limitou a sua glória. As pessoas não viam em Cristo a glória. Apenas aqueles que tinham fé olhavam para aquele e sabiam que ele era mais do que um carpinteiro, que ele era o Salvador do mundo. E hoje ainda é assim. Apenas os da fé conseguem pegar a Bíblia e se encantar com a glória de Jesus. Apenas os da fé abrem mão de ficar perguntando: o que Deus vai fazer na minha vida essa semana? Será que Deus vai me dar dinheiro? Será que Deus vai me dar aquilo? Será que Deus vai me dar paz? Será que se dane essas coisas? Que Ele não dê nada, mas que eu possa ser aquele que glorifica a Ele pela beleza da sua santidade. Os da fé precisam entender, entrar uma semana na certeza de que Deus está com tudo sob o controle das suas mãos poderosas, haja o que houver. Nós somos de Deus e Deus é nosso Pai. E se Ele derramar algumas bênçãos maravilhosas como Ele derrama, nós vamos glorificar o nome dEle. Mas se bênçãos aos nossos olhos não forem derramadas, se soluções não forem trazidas, nós vamos ainda assim estar com o coração cheio de alegria, porque a glória de Jesus nos encanta e é a única resposta para se viver em paz nesse universo e nesse planeta Terra cheio de terrorismo e cheio de pavor, no qual se pega apenas um ditador chamado Gaddafi, se assassina, mas onde o mundo não tem coragem de olhar para dentro dele mesmo.
onde muitas vezes nós não temos coragem de olhar para dentro de nós mesmos e perceber que muitas vezes nós somos tão ditadores o quanto Gaddafi foi. Onde muitas vezes o nosso coração tem tanta vaidade e tanta determinação e tanto desejo de posse sobre a vida das pessoas, que somos tais quais Saddam Hussein. E é aí que nós devemos nos quebrantar, porque Jesus é o Senhor da glória. E como nós vimos pela manhã profundamente, se nós acharmos que a nossa montanha não vai se abalar, Deus abala a nossa vida, para que nós aprendamos que só Ele é Deus e que só Ele é Senhor. A glória de Jesus é uma coisa linda. Eu imagino, irmãos, e fico a pensar naquele dia onde eu estarei de joelhos, e eu espero que você esteja ao meu lado, e Jesus vindo com as suas mãos perfuradas, seus pés, e Ele virar para mim e para você e dizer assim: acabou. Acabou para começar de novo. Vocês sofreram na terra, vocês padeceram na terra, vocês enfrentaram perseguições. Alguns de vocês nunca ganharam o que quiseram ganhar e me pediam 24 horas. Mas olha para essa glória do meu paraíso, meus filhos. Veja se não valeu a pena. Olha, não há mais pecado, não há mais injustiça, não há mais corrupção. Vocês estão vendo como é que valeu a pena a fidelidade para com a minha palavra. A glória de Jesus é fantástica. Antes do mundo ser criado, Ele já a possuía. E agora, na oração de João 17, Ele pede ao Pai: dá-me de volta. Eu quero encerrar falando sobre a glória de Deus na encarnação de Cristo durante toda a eternidade. Eu sei que é difícil, mas não tem como falar de outra maneira. Não existe essa possibilidade. Eu já falei que Jesus teve uma glória e experimentou essa glória antes do mundo ser criado. E vimos que Jesus a quer de volta. Mas tem um pequeno detalhe aqui que é fundamental para que nós possamos sair alegres e felizes para a glória dele. Olha o que diz o verso 1 e o verso 5. Você pode ler comigo João 17, verso 1 e verso 5, por favor? O que diz a palavra do Senhor aí? Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. O 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Qual é a pergunta? A pergunta fundamental que o Martin Lloyd Jones vai trazer. O pedido que Jesus faz no primeiro versículo, quando começa a oração, é o mesmo pedido do 5º versículo? E a resposta é não. O glorifica-me no verso 1 e o glorifica-me no verso 2 é diferente. O do verso 1, Jesus está pensando, e isso com muito temor nós devemos falar, porque é uma profundeza da glória de Deus, da qual nós nunca vamos chegar plenamente. Mas no início da oração, Jesus está pensando no momento que Judas vai beijar o seu rosto, no momento em que ele vai ser traído por um dos 12 discípulos, no momento em que ele vai ser preso, que vão botar um pano no rosto dele, vão dar soco nele e vão dizer assim: tu não és Deus? Descobre quem te deu esse soco. Vão pegar pedaço de pau e vão bater na cabeça dele. E aí, fala, Jesus, quem foi que te bateu? Vão cuspir na cara dele, vão humilhar ele, vão pegar a cruz que era de Barrabás e vão jogar sobre o ombro dele. E Barrabás era muito mais forte, um corpo físico muito maior do que Jesus. E Jesus tinha um corpo frágil, e ele ia ter que carregar uma cruz que para o seu corpo não era uma cruz normal, era muito pesada. E ele ia ter que carregar aquela cruz até o Monte das Caveiras, até o Monte Calvário. E ali ele ia ter que suportar um prego numa mão, um prego na outra, prego nos pés. Ele está lembrando disso. E quando ele começa a oração sacerdotal, ele fala: Pai, glorifica-me agora, por favor.
Esse glorifica-me aqui significa capacita-me, Pai. Capacita-me, diz o verso. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Jesus está falando assim: Pai, me ajuda, Pai, porque a cruz vai ser pesada. O glorifica-me aqui significa: Pai, me dá força. O glorifica-me aqui significa Jesus dizendo para o Pai: Pai, se o teu Espírito não me fortalecer, eu não vou conseguir. Glorifica-me para que eu possa suportar toda essa dor, para que eu possa do alto da cruz olhar e perceber que nenhum dos meus discípulos ficou. Eles diziam que eram meus amigos, eles diziam que eram fiéis a mim, mas quando eu chegar lá no topo da cruz e ficar ensanguentado, eu vou olhar, mas não vai ter um discípulo comigo ali. Me ajuda a suportar isso, me ajuda a dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É uma petição. O segundo glorifica-me, no verso de número 5, é diferente, é uma coisa tremenda, não apenas no sentido de que Jesus está pedindo ao Pai a sua glória de volta, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, diz o verso 5, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus não apenas está pedindo a sua glória de volta, a glória da sua deidade, mas Jesus está dizendo para o Pai: esta glória será muito importante, porque antes de Jesus nascer de Maria, ele era glorioso em espírito. Jesus não tinha corpo humano antes de nascer em Maria. Ele era espírito conforme o Pai e o Espírito Santo, a primeira e a terceira pessoa da Trindade. Mas agora ele está pedindo a glória para voltar ao paraíso, ao reino eterno do Senhor, com um corpo humano, glorificado, mas um corpo humano. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou em carne, como a nossa. O Pai, ele não tem um corpo como eu e como você tem, mas o Filho tem. O Espírito Santo não tem um corpo como eu tenho, como você tem, mas Jesus Cristo tem, porque ele ressuscitou em corpo. Então a glória que Jesus experimentou antes do mundo ser criada é uma glória diferente daquela que ele vai experimentar e que ele hoje experimenta, mas que aqui em João 17 ele ainda não tinha experimentado, que ele iria experimentar, ou seja, ele ia experimentar toda a glória num corpo humano, glorificado, mas num corpo humano. Talvez você fique assim: mas o que isso tem a ver? Gente, é a coisa mais linda, é o espetáculo da glória de Deus. A gente devia chorar, a gente devia saltar, a gente devia cantar, a gente devia pular, porque a Bíblia é linda. A gente devia viver essa semana o dia inteiro, 24 horas, dizendo para as pessoas: Jesus é maravilhoso, Jesus ressuscitou, Jesus está na sua glória. A gente devia ser um grande divulgador, a gente devia esquecer os nossos problemas, a gente devia esquecer ódio, a gente devia esquecer raiva, porque a glória de Jesus é maravilhosa, e só assim a gente consegue viver a vida feliz. A gente precisava cumprir a primeira pergunta e resposta do catecismo. O meu fim principal nisso é glorificar o nome do Senhor. Gente, quando Jesus pede essa glória, nada mais, nada menos, Jesus está pedindo para poder voltar ao trono, ao lado direito do Pai, se assentar como meu representante, o seu representante, como meu mediador e o seu mediador. Não pense que isso não tem a ver comigo e com você. Quando Jesus volta em corpo, ele volta com os furos nas mãos e um furo no pé, para dizer ao Pai: está aqui, Pai, cumpri o que eu tinha que cumprir, morri pelo meu povo e pelo teu povo, agora eu estou aqui do teu lado, Pai. Eu vou orar por fulano, eu vou orar por ciclano, eu vou clamar por ele, porque foi por ele que eu morri. Caramba! Quando meu irmão foi para o Japão, ele foi a um cartório e fez uma procuração. E com essa procuração, eu mexi durante alguns anos na fortuna dele. Não era muito não, mas 8, 9 milhões de reais. Bem menos que a Griselda ganhou.
Então, com aquela procuração, eu ia no Banco Itaú quando eu estava apertado e falava: eu quero só 1 milhão. Aquele iate lá que tem em Sepetiba, naquela praia maravilhosa, a gente vai dar um passeio. Eu tinha de direito, por causa daquela procuração, e por aquela procuração me dar a concessão, através da assinatura dele, de ser o representante dele. Eu o representava no Brasil. Quando Jesus morre na cruz e ressuscita ao 3º dia, ele vai com uma procuração ao Pai, não de papel nem carimbada por um cartório, mas manchada de sangue, com as suas mãos e os seus pés furados. Isso tudo para orar por você. Isso tudo para que você fosse a pessoa mais feliz do mundo. Isso tudo para que você, ao levantar de manhã, você pudesse se lembrar que ainda que o mundo abandone você, tem alguém que nunca vai abandonar, que é Jesus Cristo. Para que você se lembre que nem homem, nem Satanás, nem demônios podem destruir você, porque você é a menina dos olhos do Senhor. Porque você é alguém que Deus ama apaixonadamente. E como você perde a oportunidade de ver a glória do Senhor? Porque você fica olhando a sua vida, porque você fica se preocupando consigo mesmo, porque você quer saber isso, quer saber aquilo, mas não vê a beleza da santidade de Deus. Nós temos um mediador, apenas um. 1 Timóteo 2,5, a Bíblia diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5. Por isso que nós não aceitamos intercessão de nenhuma outra pessoa. Minha vovozinha era muito legal, mas ela partiu. Ela não pode fazer nada por mim, ela não pode pedir a Deus por mim, ela não pode chegar: Deus, ajuda lá meu netinho. E eu me lembro que antes de eu me converter, eu sempre lembrava da minha vovozinha. Eu ficava assim: tio Valtinho, pede a Deus para dar uma moral aqui. Está difícil a situação. Vovaninha, porque minha avó era uma santa mulher. E eu ficava: vovaninha, eu tinha essa cegueira espiritual. Eu achava que quem partia podia chegar do lado de Deus e pedir alguma coisa por mim. Mas 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Pronto, está na Bíblia. Só Ele é nosso mediador. Só Ele pode nos representar diante de Deus, é o que a Bíblia está falando. Em segundo lugar, nós temos um grande inimigo. Lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 10, atente para isso, meu irmão. Abra o olho. Abra o olho. Porque, como dizia de Cro, eu acho, o buraco é mais embaixo. Não era de Cro não, né? Tá bom. Diz a Bíblia, Apocalipse 12, 10. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Satanás. Dia e noite nos acusando, dia e noite mostrando os nossos erros. Dia e noite. Esse é o promotor, perverso, diabólico. Mas maior do que o promotor é o nosso advogado, que se chama Jesus Cristo. E nenhuma causa é perdida pelo nosso advogado, porque ele um dia pediu ao Pai: Pai, me devolve a glória. Agora eu tenho um corpo de homem, vou ser glorificado, mas eu quero toda a glória para que eu possa representar cada um daqueles que crerem em mim, para que eu possa mediar em favor de cada um que crê em mim. E talvez você ache pouco, mas abra a sua Bíblia agora, por gentileza, em Hebreus capítulo 7, versículo 27, e você vai ter a confirmação disso. A Bíblia diz em Hebreus 7, 25: por isso também pode salvar totalmente. Olha, Jesus não salva pela metade.
Jesus não te dá salvação e você perde salvação. Nem o seu pecado pode tirar você da presença de Deus se um dia você confessou a Jesus Cristo. Hebreus 7:25 diz que Ele salva totalmente, Ele não salva em pedaço. Se um dia você foi dele, você o será hoje, o será eternamente. Ninguém vai tirar a sua salvação, nem Satanás, nem ninguém, porque você foi salvo a preço de sangue, de cruz. A Bíblia diz aqui em Hebreus: por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre o quê? Você está com a Bíblia aberta? Para interceder por eles. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Enquanto eu estou pregando aqui, Jesus está ao lado do Pai, dizendo: Pai, olha para o Anderson. Ele é um pecador miserável. Dá graça para aquele homem, para que ele seja usado e abençoe a Madalena, e abençoe o Ângelo, e abençoe a Tânia, e abençoe o Milton, abençoe o Cleison. Pai, olha, aquela tua igreja está ali reunida no balneário, é um bando de gente humilde, pecadora, mas eu estou te clamando aqui, estou intercedendo, olha para a vida deles. E sabe por que Jesus está orando por mim e por você? Para que nesta semana nós demos glória a Ele. Amém. E nós paremos de ser egoístas e paremos de deixar que os problemas sejam o alvo principal da nossa existência. Lembra do que eu falei no início? Que a sociedade nos ensina a levantar de manhã e a resolver o problema, e a se preocupar com o problema, e a olhar para a nossa própria vida. Jesus diz assim: não, meu filho, quem crê em mim glorifica o meu nome. Quem crê em mim vive para a minha glória. Porque quem crê em mim não vai ter de tirar tanto cabelo da cabeça, nem de infartar se preocupando com os problemas. Porque o que são os problemas para quem tem um grande Deus? O que são as nossas dificuldades se Jesus tem toda essa glória que eu estou falando aqui? Às vezes, nós somos pedra de tropeço para as bênçãos que Deus quer derramar em nossas vidas. Às vezes nós estamos com os nossos problemas tão arraigados na nossa mente que nós não damos tempo para Deus solucioná-los. Às vezes, a razão do nosso choro somos nós mesmos, que queremos resolver tudo da nossa maneira, enquanto Deus está esperando apenas que nós peguemos o nosso problema e o coloquemos diante do trono do Senhor. O choro pode durar uma noite. Talvez a resposta não venha amanhã nem depois, mas a resposta virá. Porque o salmista disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Deus nunca deixa um filho seu sem resposta. Para encerrar, abra Lucas, por favor. É importante. Lucas capítulo 24. Abra mesmo, não fica com preguiça não, já está acabando. Lucas capítulo 24. É importante a gente ver porque esses assuntos são muito limpos, muito importantes. Você vai ter aqui o episódio da ressurreição de Cristo, em Lucas 24. Amém? Amém. Vai com o seu olho lá para o versículo 36. Amém? Amém. Amém? 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 Amém. Isso aqui não tem nada de poder não, é só para ver se vocês estão acordados. Diz o verso 36 em diante, observa. Vamos entender. Os discípulos estão trancados numa casa, porque Jesus havia sido morto. Eles estão com medo de serem assassinados pelos judeus. Eles estão apavorados. Eles entram numa casa, fecham as janelas e passam a chave na porta. Ninguém entra, ninguém sai. Todo mundo fala baixinho, para se a polícia israelense passar, os soldados romanos próximo da janela, pensem que aquela casa está desabitada. Tudo por medo. Eles tremem, eles têm pavor. Jesus morreu, não era o rei que nós pensávamos. E aí acontece que 2 discípulos vão para Emaús e se encontram com Jesus.
E eles voltam e estão aqui juntos, dentro dessa sala. E a Bíblia diz o seguinte: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. O termo grego aqui é fantasma. Lembra? Fantasminha, camarada? Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Oh glória! Vede as minhas mãos e os meus pés. Oh glória! Que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, o povo teimoso é o povo de Deus, incrédulo, por isso que não recebe bênção, por isso que não tem alegria, por isso que não tem paz. Jesus está falando, Jesus está operando, mas tem incredulidade no coração. Mas Jesus tem paciência. Eles ainda não acreditaram, por causa da alegria. Agora misturou alegria. E estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Será que tem alguma comida? Vocês fizeram janta? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado. De repente um bonito, bem lindo, bem assadinho. E um favo de mel. E ele pegou o peixe, ele pegou o favo de mel e comeu na presença deles. E comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Por que Jesus atravessou uma parede? Olha o corpo de glória. Estava tudo trancado. A janela não foi aberta, nem a porta foi aberta. Jesus atravessou o corpo glorioso dele, ressurreto. Para que Jesus fez isso? Eu escrevi algumas coisas para que pudéssemos entender definitivamente que Ele é o Filho de Deus, o Deus homem, o meu e o seu Salvador, para que pudéssemos ter confiança e esperança, sabedores que Ele é por nós, e que ninguém será contra nós. Por que duvidar? Por que temer se temos um Deus que planejou os mínimos detalhes? Se tudo está debaixo do seu poder e domínio. Por você, Jesus atravessa paredes de concreto. Por você, Deus passa pelas trancas, porque Ele não precisa arrebentar as trancas. Por você, Jesus atravessa mares. Por você, Jesus atravessa oceanos. Por você, Jesus sobe as mais altas montanhas. Por que temer?
Por que ficar olhando para o próprio umbigo? Confie mais. Faça uma oração comigo. Se coloque de pé. Eu quero orar por você. A oração que eu fiz enquanto meus olhos enchiam de lágrimas ao terminar essa mensagem. Jesus Cristo, invade os nossos corações nesta hora. Passa pelas paredes de concreto que às vezes construímos e que em outros casos permitimos que as decepções, o mundo e a vida construíssem. Senhor, passa pelas paredes de concreto e dá nova vida para a gente. Transforma, restaura, pelo teu poder. Amém. Abra o celular. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abriram e agora me alegro em sua luz. Vamos entoar esta canção linda, preciosa, valiosa. 334. E se alguém deseja, chama as crianças para a gente estar todo mundo aqui hoje, por favor. Chama as crianças para entrar no templo para que recebam a bênção do Pai. E em nome de Jesus, se você entendeu que você precisa glorificar mais a Deus e que você precisa deixar que Jesus invada a sua vida, enquanto cantamos, vem para cá para frente. Vem para cá para o altar. Vem para cá para que nós possamos orar. Saber que Jesus é glorioso e que Ele atravessa paredes por nós, irmãos. É muito bonito. Cantemos. A última estrofe, venha para o altar, cantando, dizendo que o Espírito é a razão da sua vida. Decida hoje glorificar
glorificar o Senhor para todo sempre. Todo sempre. Só as vozes, só as vozes. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Aleluia, glórias ao Senhor. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais uma vez. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Você se alegra na luz de Cristo? Então faça a sua oração. Quero convidar o pastor Henrique para vir aqui à frente, por gentileza, enquanto você vai estar orando. Esqueça quem está ao seu lado, esqueça tudo. E faça a oração inicial. É uma semana que começa. Fale com Deus o que você quer. E eu espero que você fale para Ele, em primeiro lugar, que você deseja glorificar o seu santo nome. E que você deseja falar com as pessoas dessa glória. Eu desejo que a sua oração seja essa em primeiro lugar. Que você passe a confiar integralmente nele. Mesmo quando as portas, as janelas estão fechadas, eu quero que você creia que o seu Jesus, ele pode atravessar portas e janelas sem arrombá-las. Ele pode atravessar paredes de concreto, de aço. Faça a sua oração, pastor Henrique, por gentileza. Daqui a alguns instantes ele orará e impetrará a bênção apostólica sobre nossas vidas. Oh, aleluia! Glórias sejam dadas ao Senhor. Nosso Pai, quando o Senhor age, ninguém pode impedir. E a tua glória, ó Pai, o Senhor não dá a nenhum outro, mas o Senhor manifesta esta glória na nossa vida pela pessoa de Jesus. E nesta noite, Senhor, através da tua palavra, o Senhor falou profundamente às nossas vidas e aos nossos corações. E temos a certeza, meu Pai, que estamos saindo daqui não da mesma maneira que entramos, mas por absolutamente nenhum dos nossos méritos. Porque, como diz o salmista, nós somos comparados com uma ameba, mas o Senhor é aquele que opera em nós, tanto o querer, tanto o realizar. E por isso nós podemos brilhar como um astro no mundo, mas não pela nossa luz, mas pela luz de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, no nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor dele que está sobre as nossas vidas pela pessoa de Jesus Cristo, a unção, a orientação do Espírito Santo para que trilhemos os caminhos conforme as Escrituras, e que a glória de Deus esteja sobre as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.